Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Então, continuamos aqui a quinta parte do livro, do Dom Chutar, a alma de todo apostolado, em que ele trata de coisas práticas sobre a vida interior, né? Essa quinta parte tem o título Alguns Princípios e Avisos para a Vida Interior. E aqui agora nós começaremos a ler 3 princípios que ele nos coloca a respeito da liturgia, do ponto de vista do sacerdote, não é? E esses princípios nos alertarão da dignidade do sacerdócio, né? E do meu ponto de vista, o que ele quer alertar aqui, né? Do ponto de vista do sacerdócio, né? Como é o ponto alto mesmo da ação sacerdotal no mundo, né? A celebração da liturgia, né? Da missa, né? E aqui nós vamos perceber, né? Quão alto é a dignidade e a responsabilidade, né? de um sacerdote enquanto ministra, né? A celebração, né? Então, primeiro princípio, membro da igreja. Então, como membro da igreja, deve estar convencido de que, quando, como cristão, tomo parte numa cerimônia litúrgica, eu estou unido à igreja não só pela comunhão dos santos, senão também em virtude de uma cooperação real e ativa num ato de religião que a igreja, corpo místico de Jesus Cristo, oferece a Deus como sociedade. E mediante esta união, a igreja maternalmente facilita a formação da minha alma nas virtudes cristãs. Aqui nesse trecho tem 2 notas, uma na palavra cristão, lá no início do trecho, e outra aqui nas virtudes cristãs, no final. Eu vou ler as 2 em sequência. Então, na palavra cristão, tem lá, quando como cristão, né? O sacerdote, o próprio pontífice, como simples fiel, não depende senão do seu caráter de cristão, quando, sem exercer qualquer função, assiste a uma cerimônia e sabe tirar proveito dela. Essa é a primeira nota. E sobre as virtudes cristãs, tem a outra nota dizendo o seguinte: compreenderemos melhor a eficiência da liturgia para nos fazer viver da graça e nos facilitar a vida interior, se nos lembrarmos de que toda oração oficial, toda cerimônia instituída pela Igreja, possui um poder de impetração, de si mesmo irresistível, per se eficacíssima. Aqui, o poder posto em execução para obter tal graça não é apenas o gesto individual, a oração de uma alma, mesmo excelentemente disposta. É também o gesto da Igreja, tornando-se suplicante conosco. É a voz da esposa muito amada, que alegra sempre o coração de Deus e que é sempre ouvida de alguma maneira. Se devêssemos resumir isto em 2 palavras, diríamos que o poder de impetração da oração litúrgica é constituído por 2 elementos:
o opus operantis da alma, que se utiliza do grande sacramental da liturgia, e o opus operantis ecclesia. As duas ações, a da alma e a da igreja, são como duas forças que se combinam e que, de um mesmo impulso, são levadas para Deus. É mais ou menos autoexplicativo a nota, né? Quando nós unimos, né, a nossa oração individual à oração de toda a igreja, a coisa se modifica completamente, né? A vossa igreja, ó Jesus, forma uma sociedade perfeita, cujos membros, estreitamente unidos entre si, são destinados a constituir uma sociedade ainda mais perfeita e mais santa, a dos eleitos, a sociedade dos eleitos, né? Como cristão, sou membro desse corpo. Eu não estou me vendo aqui, não. Vocês estão me vendo, né? Bom, tá bom. Passei a me ver aqui agora. Como cristão, sou membro desse corpo, cuja cabeça e cuja vida sois vós. Assim é que vós me considerais divino Salvador, e eu causo-vos um júbilo especial quando, apresentando-me ante vós, vos considero como meu chefe e me considero a mim mesmo como uma das ovelhas desse redil de que sois o único pastor, que na sua unidade encerra todos os meus irmãos da igreja militante, purgante e triunfante. O vosso apóstolo é que me ensina essa doutrina que dilata minha alma e rasga maiores horizontes à minha espiritualidade. Assim, diz ele, como num só corpo temos muitos membros, assim, bem que nós sejamos muitos, não somos, todavia, mais que um só corpo em Jesus Cristo, e todos reciprocamente membros uns dos outros. Aqui ele cita Romanos 12, versículos 4 e 5. Assim como o corpo é um, diz ele noutra parte, e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, ainda que sejam muitos, são, contudo, um só corpo, assim também Cristo. Aqui ele cita 1 Coríntios 12, 12. Nisto consiste a unidade da vossa igreja, indivisível no seu todo e nas suas partes, toda inteira no todo e toda inteira em cada uma das suas partes. Aqui ele cita Pedro Damião, né? Uma obra de Pedro Damião, que está descrita aqui na nota. Unida, então vou ler de novo toda a frase, porque ela faz muito sentido aqui. Nisso consiste a unidade da vossa igreja, indivisível no seu todo e nas suas partes, toda inteira no todo, toda inteira em cada uma das suas partes, unida no Espírito Santo, unida a vós, ó Jesus, e mediante essa união introduzida na única e eterna sociedade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Também Pedro Damião, sobre a Santa Liturgia, São Pedro Damião, né? A Igreja é a Assembleia dos Fiéis que, sob o governo da mesma autoridade, estão unidos pela mesma fé e pela mesma caridade e tendem para o mesmo fim, isto é, para a incorporação a Cristo, pelos mesmos meios, os quais se resumem na graça, cujos canais ordinários são a oração e os sacramentos. A grande oração, canal preferido da graça,
é a oração litúrgica, a oração da própria igreja, mais poderosa que a oração dos particulares e mesmo das associações piedosas, por poderosas e recomendadas que sejam no Evangelho a oração solitária e a oração associada. Aqui ele cita Santo Inácio, Santo Afonso, né? Aliás, Santo Afonso, só uma observação aqui, Santo Afonso tem um livro sobre a oração, um livrinho que está publicado pela editora, pela editora da Ordem do Santo Afonso, agora eu não lembro o nome, que é um livrinho que eu recomendo a todos. Chama A Oração. Né? É extraordinário esse livro. Incorporado à verdadeira Igreja, Filho de Deus e membro de Cristo pelo sacramento do batismo, eu adquiro o direito de participar dos demais sacramentos, dos ofícios divinos. Isso aí, alguém colocou aí, a oração. Editora Santuário, exatamente. Esse livro é extraordinário. Incorporado à verdadeira Igreja, Filho de Deus e membro de Cristo pelo sacramento do batismo, eu adquiro o direito de participar dos demais sacramentos, dos ofícios divinos, dos frutos da missa, das indulgências e das orações da Igreja. Posso tirar lucro de todas as graças e de todos os méritos dos meus irmãos. Pelo batismo, eu estou marcado com um caráter indelével que me deputa para o culto de Deus segundo o rito da religião cristã. Aqui tem. Aqui ele cita o cardeal Biot, de Ecclesia Sacramento. Pela consagração batismal, eu me torno membro do reino de Deus e faço parte da raça escolhida, do sacerdócio real, do povo santo. Aqui ele está citando 1 Pedro 2,9. Logo, como cristão, participo do ministério sagrado, bem que de maneira remota e indireta, pelas minhas orações, pela minha parte de oblação, pelo meu concurso no sacrifício da missa e nos ofícios litúrgicos, multiplicando pela prática das virtudes, como São Pedro recomenda, os sacrifícios espirituais, praticando tudo com a intenção de agradar a Deus e de me unir com Ele, e fazendo do meu corpo uma hóstia viva, santa e agradável a Deus. Aqui ele cita ele diz o seguinte na nota: Sacerdócio sanctum offere spiritales hostias acceptables Deo per Iesum Christum. 1 Pedro 2,5. É nesse sentido que Santo Ambrósio diz. Aí ele cita Santo Ambrósio numa referência em latim, que é um comentário a São Lucas, e depois também cita Santo Agostinho, da Cidade de Deus aqui. É isto que vós, ó Santa Igreja, me fazeis compreender, quando pela boca do sacerdote dizei aos fiéis: Orate fratres ut meam ad vestrum sacrificium acceptabile fiat. O sacerdote diz também no cânon: Lembrai-vos, Senhor, daqueles que estão aqui, porque em nós vos oferecemos, ou que vos oferecem, esse sacrifício de louvor. E mais adiante: Recebeis, Senhor, com bondade, nós vô-lo pedimos, esta oblação que nós vos fazemos, eu, vosso servo, e toda a vossa família.
Aqui ele cita essas coisas em latim e diz assim: Nós oferecemos tudo com o sacerdote, nós consentimos em tudo o que ele faz, em tudo o que ele diz. E que diz ele? Orai, irmãos, para que o meu sacrifício e vosso sejam agradáveis ao Senhor nosso Deus. E vós, que respondeis? Que o Senhor receba das vossas mãos o quê? O meu sacrifício e o vosso. E que diz o sacerdote ainda? Lembrai-vos dos vossos servos, para quem nós vos oferecemos. É tudo. O sacerdote acrescenta: ou que vos oferecem este sacrifício. Ofereçamos, pois, também com ele. Ofereçamos a Jesus Cristo. Ofereçamos-nos a nós mesmos, com toda a sua Igreja Católica, espalhada por toda a terra. Aqui ele cita Bossuet, Meditações sur l'Evangile, Meditações sobre o Evangelho, Sene, primeira parte, 43º dia, né? Então, aqui ele é a nota 250 aqui na minha edição. A Santa Liturgia, com efeito, é de tal sorte a obra comum de toda a Igreja, isto é, do sacerdote e do povo, que o mistério dessa unidade está sempre nela realmente presente pela força indestrutível da comunhão dos santos proposta à nossa fé no símbolo dos apóstolos. O ofício divino e a Santa Missa, que é a parte principal da liturgia, não se podem celebrar sem que toda a Igreja se lhes não associe e não esteja misteriosamente presente. Aqui tem outra nota, São Pedro Damião, citado por Dom Greia, La Sainte Liturgie. Por isso, na liturgia, tudo se faz em comum, em nome de todos, para proveito de todos. Todas as suas orações se dizem no plural. Aqui a minha câmera parou. Eu não sei se vocês estão me vendo. Opa, voltou. Desse laço íntimo, o qual une todos os membros entre si pela mesma fé e pela participação dos mesmos sacramentos, nasce nas almas a caridade fraterna, o sinal distintivo daqueles que querem ser imitadores de Cristo e marchar em seu seguimento. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. João 13:35. Tanto mais se aperta esse laço entre os membros da Igreja, quanto estes, por meio da comunhão dos santos, participarem da graça e da caridade do chefe que lhes comunica a vida sobrenatural e divina. Estas verdades são o fundamento da vida litúrgica. Esta, por sua vez, delas constantemente se faz lembrar. Então, veja bem, nesse trecho que eu li, né, tem aqui digamos assim, um resumo, né, da liturgia, né, e da participação na liturgia, da eficácia da liturgia, né, de que nós dispomos, né, na liturgia para alcançar o coração de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que força há na ação litúrgica, né? Que é diferente da ação pessoal, né? Da oração pessoal, né? Aqui é um pequeno tratado da diferença entre a oração pessoal, que é também eficaz, e da oração litúrgica, né? Como a oração pessoal ganha força, né? Perante o coração de Nosso Senhor, né?
E o que está envolvido aqui, né? A comunhão dos santos, né? Que nós rezamos todos os dias quando rezamos o símbolo dos apóstolos, né? Garantimos que nós cremos nisso, né? A Deus Nosso Senhor, né? Então, essa parte é um pequeno tratado, né? Sobre. Esse primeiro princípio que ele diz, né? É o princípio do membro da igreja, né? O que é ser membro da igreja e quais são as vantagens e as responsabilidades de sermos membros da igreja, né? Tanto do sacerdote quanto dos fiéis. O que é a participação dos fiéis numa missa, né? Essas verdades são o fundamento da vida litúrgica. Esta, por sua vez, delas constantemente me faz lembrar. Ó Santa Igreja de Deus, que amor por vós não excita em meu coração este pensamento. Eu sou um dos vossos membros. Eu sou um membro de Cristo. Que amor por todos os cristãos ele não produz em mim, já que esses cristãos são todos meus irmãos. E todos nós não fazemos mais do que um em Cristo. Que amor pelo meu divino chefe, Jesus Cristo. Nada do que vos diz respeito logra deixar-me indiferente. Triste se vos vejo perseguida. Rejubilo com a narração das vossas conquistas e dos vossos triunfos. Que alegria ao pensar que, santificando-me, eu contribuo para aumentar a vossa beleza e trabalho para a santificação de todos os filhos da igreja, meus irmãos, e até para a salvação da grande família humana. Ó Santa Igreja de Deus, tanto quanto de mim depende, eu quero que vós vos torneis mais bela, mais santa e mais numerosa. Resulta já que o esplendor do vosso conjunto depende da perfeição de cada um dos vossos filhos, fundidos numa solidariedade íntima, que foi o pensamento dominante da oração de Jesus depois da ceia e o verdadeiro testamento do seu coração. Ut sit unum, ut sit consumate in unum. João 13, 35. Que estima eu não sinto em mim pela vossa oração litúrgica. Igreja, minha mãe, visto que sou um dos vossos membros, essa oração é também a minha. Sobretudo quando eu assisto a ela ou nela coopero. Tudo o que vós tendes me pertence, e tudo o que eu tenho vosso é. Uma gota de água nada vale. Unida ao oceano, participa do seu poder e da sua imensidade. Assim acontece com a minha oração unida à vossa. Aos olhos de Deus, para quem tudo é presente e cujo olhar abrange a um tempo passado, o presente e o futuro, ela faz uma só coisa com esse concerto universal de louvores que vós fazeis subir desde o vosso princípio e continuareis a fazer subir até o fim dos tempos para o trono do Eterno. Vós, ó Jesus, quereis que a minha piedade, a certos respeitos, seja utilitária, necessitada e interesseira. Mas vós, com a ordem das petições do Pai Nosso, haveis-me ensinado quanto desejais que a minha piedade, antes de mais nada, seja consagrada a louvar a Deus. E que, longe de ser egoísta,
acanhada e isolada, ela me faça abraçar, nas minhas súplicas, todas as necessidades dos meus irmãos. Ele fala do Pai Nosso aqui. Eu lembro que eu gravei um pequeno áudio para vocês sobre o comentário do padre François Apollin ao Pai Nosso, né, que eu acho que vale a pena ouvir lá. Está lá no canal, lá no Spotify. Facilitai-me, mediante a vida litúrgica, esta piedade elevada e generosa, que, em detrimento do combate espiritual, dá a Deus o louvor, em medida ampla. Essa piedade caritativa, fraternal e católica, que envolva todas as almas e se interesse por todas as solicitudes da Igreja. A nossa missão, ó Santa Igreja, é gerar incessantemente novos filhos para o vosso divino esposo e educá-los immensarum etates plenitudes Christi. Aqui tem uma citação, né, do Santo Inácio, dos exercícios espirituais, né? O nosso fim é o serviço de nosso Senhor, e não é senão para o servir melhor que nós devemos corrigir-nos das nossas faltas e adquirir as virtudes. A santidade não é mais que um meio de melhor serviço. Citação aqui de São Pedro Julião Eymar. Vou ler de novo, porque eu parei no meio para fazer Não, peraí. Não, eu estou lendo errado aqui. Não, estou lendo errado. Essa eu deveria ter lido antes, essa nota. Eu passei despercebido aqui. Aqui na nota que eu estou lendo, immensarum etates plenitudes Christi, ele está citando Efésios 4:13. Por isso é que haveis recebido, e com abundância, todos os meios de realizar esse fim. A importância que vós ligais à liturgia prova a eficácia dela para me iniciar no louvor divino e desenvolver os meus progressos espirituais. Então, eu paro aqui só para observar. A Juliana mandou uma carinha chorando aqui. Eu imagino o que isso significa, né? Vendo essa descrição, né, da liturgia, a gente entende, né, melhor, né? Vou falar de outra maneira, né? Lendo o que nós estamos lendo, nós entendemos a profundidade da tragédia que aconteceu com a igreja, com a mudança da liturgia. É isso que eu gostaria de salientar, né? Quer dizer, se a liturgia significa tudo isso, e você muda, digamos assim, quase arbitrariamente toda a celebração litúrgica, né? Você perde tudo isso, absolutamente tudo isso, né? Então, você perde. É curioso, né? Porque as discussões, às vezes, sobre essas coisas complicadas da nossa tragédia conciliar, elas se resumem a fatores tão laterais, né? E deixa evita que a gente pense no todo, né? A, a, o todo da liturgia católica, né, que está aqui, só lembrando, né, Dom Chutar, ele engloba na palavra liturgia, né, não só a missa, como o ofício divino, né, o breviário, né, que hoje normalmente se chama liturgia das horas, né. Então, isso tudo foi mudado, né, na verdade é essa, né, e o quão grave, né? Porque todo o edifício
foi modificado, né? Então, quase tudo do que ele está narrando aqui sobre a vida litúrgica se perdeu, né? Se perdeu. Se perdeu para os fiéis e se perdeu para os sacerdotes, o que é até pior, né? Então, se perdeu na maioria, na maior parte da igreja, né? Obviamente, eu não estou dizendo que se perdeu onde a liturgia continua a mesma, né? Onde os padres rezam o antigo breviário, onde os padres celebram a antiga missa, né? Outro aspecto que me vem aqui à mente é o aspecto do católico que hoje se aproxima da missa antiga, né? É claro que os níveis de aproximação vão se desenvolvendo, né? Mas o católico que hoje se aproxima da missa antiga, ele não tem a menor noção, né, do monumento que é a missa antiga, né? Que, quer dizer, qual que é a real função daquilo que ele tá assistindo, né? O que é aquilo que ele está assistindo? Como isso está interligado com toda a religião católica verdadeira, né? Como que aquilo é o centro? Porque quando a gente fala centro, é muito pouco falar centro, né? Quando a gente fala centro, parece que a gente está diminuindo a liturgia antiga, né? Assim, aquilo é o centro, mas também é o todo da, da nossa religião, né? Dito de outra forma, né? Sem a missa antiga, não há religião. Sem a liturgia da igreja instituída, e aqui liturgia no sentido de não chutar, né? O ofício divino e a Santa Missa, não há vida religiosa católica, né? Quando a gente fala centro, a gente, enfim, está falando pouco, na verdade, né? Está falando muito pouco do que é de fato aquilo que a gente assiste, né? A gente está absorvendo pouco disso, né? Ah, quer dizer, aquilo é a vida católica, né? A ação litúrgica é a vida católica e ela tem que se espalhar, né, por todos os momentos da nossa vida. É como se você colocasse no centro de um círculo, né, de um papel absorvente, uma tinta, e ela fosse progredindo, né, e manchando todo o disco, todo o círculo ali por dentro, até chegar na borda, né? Aquilo é o todo, né? E daí é daí que nós devemos partir para entender a tragédia que nós vivemos hoje, né? Porque não existe mais isso, né? Na maior parte das paróquias. E, portanto, não existe mais vida católica, né? Por mais que existam, digamos assim, símbolos equívocos das ou aparências apenas de uma piedade católica, entre aspas, aí, né? Uma piedade sentimentalista. Sobrou vestígios degradados, né? Dessa vida católica verdadeira, intensa e aquela que Nosso Senhor deseja que nós tenhamos, né?
E todos nós vivemos isso na nossa vida particular, né? Na nossa piedade degradada, na nossa, enfim, caridade degradada e tudo mais, né? Vós não vos dirigis à minha razão para me dizer: examina, estuda, apelais para a minha fé, dizendo-me: tem confiança em mim. Não sou eu tua mãe? E que mais desejo eu de ver-te crescer cada dia na semelhança com teu divino modelo? Ora, quem melhor conhece a Cristo do que eu, sua esposa? Onde encontrará, pois, o Espírito do teu Redentor melhor que na liturgia, expressão autêntica dos meus pensamentos e dos meus sentimentos? Sim, Mãe Santa e Amada, eu me deixarei guiar e formar por vós com a simplicidade e a confiança de uma criança, dizendo de mim para mim: é com minha mãe que eu oro. São as suas próprias palavras que ela põe em meus lábios, a fim de fazer penetrar em mim o seu espírito e impregnar o meu coração dos seus sentimentos. Ó Igreja Santa, hei de alegrar-me, portanto, convosco. Gaudeamos, exultemos, hei de gemer convosco, ploremos, hei de louvar convosco, confitemini Domino, convosco hei de implorar misericórdia, miserere, hei de esperar convosco, esperavo, convosco hei de amar, diligam, associar-me-ei com ardor às petições que vós formulardes nas vossas admiráveis orações, a fim de que as comoções salutares que desejais fazer brotar das palavras e dos ritos sagrados, penetrem mais profundamente no meu coração, tornem esse coração mais maleável aos toques do Espírito Santo e chegue a fundir a minha vontade na vontade de Deus. Esse é um pequeno tratado, né, da vida litúrgica, escrito numa linguagem que Dom Chutar está sempre usando, né, nesse livro, né, quase que como uma grande oração, né? Esse tratado aqui, esse pequeno tratado sobre a vida litúrgica, né, é escrito praticamente como uma grande oração a Deus, né? E que belo é essa forma de escrever que ele usa, né? E que profundidade nós percebemos na liturgia da igreja, né? Que é o centro da nossa vida, né? E aqui, o fato de Dom Chutar, né? Incluir, e obviamente a igreja é assim, é a igreja que faz isso, né? Nessa palavra liturgia, né, tanto a Santa Missa como o ofício divino. Por que o ofício divino? Porque o ofício divino, ele continua ao longo do dia, né, a celebração litúrgica, né, aquelas orações de horas marcadas, né, que os padres fazem, os monges e os padres fazem, né, é como que uma continuação da missa, né, ao longo do dia, né. E o vestígio disso é a sugestão que ele nos dá das orações jaculatórias, da meditação matinal, enfim, tudo isso a gente como que sente a liturgia se espalhando, né, ao longo do dia, como se a gente, como se a igreja, como se não, né, é a forma que a igreja nos orienta para que nós vivamos a nossa vida
numa grande liturgia, né? Como se a gente tivesse, ao longo do nosso dia, com as nossas ocupações, os nossos deveres de Estado, né? Permanentemente em oração litúrgica, né? As pequenas jaculatórias, o ângelus, enfim, as coisas que a gente normalmente faz, ou não faz, né? E deve fazer, mas enfim. Então, o segundo princípio, né? Começa aqui o segundo princípio. Quando, numa função litúrgica, eu opero como representante da igreja, são dessa sorte delegados da igreja os clérigos e os religiosos obrigados ao breviário, mesmo quando rezam privadamente. Então, aqui, os representantes da igreja, né? Tá certo? É o que ele está dizendo aqui: monges e clérigos, religiosos e clérigos, né? Obrigados a rezar o breviário. Né? Então, quando numa função litúrgica eu opero como representante da igreja, Deus deseja que eu lhe exprima a minha virtude de religião, tornando-me consciente do mandato oficial de que estou honrado, que dessa sorte, cada vez mais unido à vida da igreja, eu vá progredindo em todas as virtudes. Então, o, o religioso, o clérigo, né, quando ele reza, né, o breviário, ele está rezando o breviário não só para ele, mas por todos nós, né? Seus, suas ovelhas, né? É uma, é uma, um ofício, né? Que ele tem um mandato, né? Para fazer e que ele faz em nome dele e de todos os seus, as suas ovelhas, né? Representantes da vossa igreja, a fim de que, em seu nome e em nome de todos os seus filhos, eu incessantemente ofereço a Deus, por meio de vós, ó Jesus, o sacrifício de louvor e de súplica. Eu, portanto, segundo a bela expressão de São Bernardino de Sena, persona publica totius ecclesia os. Então, sermão 20, né? Além da a nota anterior que eu li, né? São dessa sorte delegados da igreja os clérigos e os religiosos obrigados ao breviário, mesmo quando rezam privadamente. Tem uma complementação que eu não li, dizendo assim: da mesma forma, nas suas igrejas canonicamente eretas, aqueles que estão obrigados ao ofício do coro e às missas capitulares ou conventuais, e mesmo aqueles que, embora não tenham recebido as ordens, desempenham funções delas por tolerância da igreja, como, por exemplo, os que ajudam a missa. Por exemplo, a participação no coro, né? Nos cantos da missa. Né? Em cada situação litúrgica deve, pois, realizar-se em mim um desdobramento, semelhante àquele que se dá num embaixador. Na sua vida privada, este é apenas um simples particular. Quando, porém, revestido das insígnias do seu cargo, fala e procede em nome do seu príncipe. Torna-se, no mesmo instante, o representante e, a certo respeito, a própria pessoa do seu soberano. Então, aqui ele está comparando, né, uma simples função de embaixador no poder temporal, né, a, a função muito mais nobre, né, de um sacerdote, né? Quantos dos nossos sacerdotes hoje percebem essa função, né, que eles têm, né? Quantos aprendem isso nos seminários, né? Assim sucede comigo quando eu desempenho as minhas funções, entre aspas, litúrgicas.
Ao meu ser individual, ajunta-se uma dignidade a qual me reveste de um mandato público. Eu posso e devo considerar-me, então, como delegado, o deputado oficial da igreja inteira. Aqui ele está falando do sacerdote, né? Se rezo, se recito o meu ofício, mesmo em particular, não o faço apenas em meu próprio nome, né? É o que eu já tinha comentado, né? As fórmulas que emprego não foram escolhidas por mim, é a igreja que as põe nos meus lábios. Aqui tem uma nota. Aqui essa nota é do. Deixa eu ver aqui. Sacerdotes persona induit ecclesia. Verba illius gerit, votem assumit. Aqui ele cita um autor e a obra De Sacram Ordinis. Portanto, é a igreja que ora pela minha boca, que fala e opera por meu intermédio, como o rei fala e opera por intermédio do seu embaixador. Eu, então, sou verdadeiramente, segundo a bela expressão de São Pedro Damião, a igreja inteira. Aqui ele cita a obra de São Pedro Damião. A igreja inteira. Então, cada um dos sacerdotes da igreja é a igreja inteira. Por meu intermédio, a igreja une-se à divina religião de Jesus Cristo e dirige à Santíssima Trindade a adoração, a ação de graças, a reparação e a súplica, que é as 4 características, né, do sacrifício de Nosso Senhor, né, quando a gente celebra o sacrifício. Né. Portanto, se tenho alguma consciência da minha dignidade, como poderei, por exemplo, começar o meu breviário sem que se opere no meu ser uma ação misteriosa que me eleve acima de mim mesmo, acima do curso natural dos meus pensamentos, para me lançar em cheio na convicção de que sou como um mediador entre o céu e a terra. Aqui ele cita São João Crisóstomo, a homilia de São João Crisóstomo. Que desgraça se eu chegasse a esquecer-me dessas verdades. Os santos estavam compenetrados delas. Aqui tem uma nota. Porque o sacerdote que reza o seu breviário, mesmo quando está só, diz, por quê, né? A pergunta. Diz, Dominus vobiscum. E por que responde, et cum spiritu tuo, em vez de responder, et cum spiritu meo? Não, diz São Pedro Damião, o sacerdote não está só. Quando celebra ou reza, tem diante de si toda a igreja misteriosamente presente. E é a ela que o sacerdote saúda, dizendo-lhe, Dominus vobiscum. Depois, como ele representa a igreja, ele responde-lhe pela própria boca dele, et cum spiritu tuo. Cita a obra de São Pedro Damião e diz: são os pensamentos desse santo que nós aqui reproduzimos. Então ele está seguindo São Pedro Damião aqui, né? Viviam delas. Que desgraça se eu chegasse a esquecer-me dessas verdades. Os santos estavam compenetrados delas. Viviam delas. Deus espera de mim que eu também delas me recorde quando exerço uma função. A igreja, mediante a vida litúrgica, ajuda-me sem cessar a não perder de vista que sou seu representante. E Deus exige que a esse título corresponda na prática uma vida exemplar.
Aqui ele cita Santo Agostinho, né? Laudate Dominum sed laudate de vobis, id est, ut non sola lingua et vox vestra laudat Deum, sed et conscientia vestra, vita vestra, facta vestra. Santo Agostinho, né? Comentários aos Salmos. Assim como os homens exigem de vós a santidade quando vos apresentais como embaixador de Deus junto deles, assim também Deus a exige de vós quando diante dele apareceis como intercessor dos homens. Um intercessor é um parlamentar da miséria terrestre, delegado ante a justiça divina. Ora, para que um parlamentar seja favoravelmente escolhido, diz Santo Tomás, duas condições são necessárias. A primeira é ser digno representante do povo que o envia. A segunda é ser amigo do príncipe, para junto do qual é enviado. Ó sacerdote, sem qualquer estima pela vossa santidade, sois vós, porventura, um digno representante do povo cristão, quando não sois expressão acabada das virtudes cristãs? Sois vós, amigo de Deus, quando nem mesmo chegais a ser um servo fiel? E se assim acontece com um mediador indiferente, que acontecerá a fortiori com um mediador culpável? Por quem, por que quem poderá exprimir então as anomalias da sua situação funesta? Reze por mim, meu Padre, muito é o seu crédito junto de Deus. Dizem-nos as almas boas. Quereis conhecer a eficácia dessa salvaguarda piedosamente invocada? Aqui termina a nota, né? E essa nota vem exatamente depois da frase: a Igreja, mediante a vida litúrgica, ajuda-me sem cessar a não perder de vista que sou o seu representante. E Deus exige que a esse título corresponda na prática uma vida exemplar. Está falando dos sacerdotes, dos religiosos. Ó meu Deus, penetrai-me de profunda estima por essa missão que a Igreja me confia. Como há de ser grande o estímulo que eu nela encontrarei contra a minha pusilanimidade no combate espiritual. Mas concedei-me também o sentimento da minha grandeza como cristão e dai-me uma alma de criança relativamente à vossa Igreja, a fim de que eu possa tirar largo proveito dos tesouros de vida interior acumulados na Santa Liturgia. Então aqui acaba o segundo princípio, né? E nós comentaremos sobre o terceiro princípio no nosso próximo encontro, né? Juliana faz um comentário aqui. Onde está o que exatamente, Juliana? Onde estão esses sacerdotes? Onde está essa igreja? Que ele está tão bem. Ah, faltou essa parte aqui. Bem, não sei a que parte você se refere. Problema da edição, né? É o problema da edição, que nós estamos com edição diferente, né? Sim, é porque essa parte última aí eu fiquei perdida. Esse último parágrafo que você está dizendo? Ou é É, a nota? O último esse parágrafo eu vou ler. último parágrafo. Então eu vou ler de novo aqui. Ok. Ó meu Deus, penetrai-me de profunda estima por essa missão que a igreja me confia. Como há de ser grande o estímulo que eu nela encontrarei contra a minha pusilanimidade no combate espiritual. Mas concedei-me também o sentimento da minha grandeza como cristão, e dai-me uma alma de criança relativamente à vossa igreja, a fim de que eu possa tirar largo proveito dos tesouros de vida interior acumulados na Santa Liturgia. Esse é o parágrafo. Eu não sei se está em outra ordem aí, né? Me informaram também que a edição
Pode ter mudado de ordem os parágrafos, eu não sei. Até onde eu sei. Tá aí? Eu estou tentando encontrar aqui. Encontrei. A Aline encontrou aí. De qualquer forma, então, essa parte, né, da vida litúrgica nos faz uma formação para nós também, né, que participamos da assistência da missa antiga, né, para que a gente vá aos poucos, né, nos aproximando da missa com o verdadeiro sentido, né, a respeito do que de que nós estamos nos aproximando, né? Como que aproximar-se da missa antiga é de fato nos convertermos à verdadeira igreja, né? Em tudo que ela tem de extraordinário, em tudo que ela tem de sobrenatural, em tudo que ela tem de ligação com o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então continuaremos aqui, próximo encontro, amanhã. Nós vamos falar um pouquinho, não? Hein? Nós vamos conversar aqui um pouquinho, não? Podemos conversar. Geral, a gente termina e depois eu paro a gravação ou como é que você quer fazer? O senhor é que sabe. É sobre o assunto aqui? Claro, claro. Então vamos continuar com a gravação. Sim, é devastador a gente ler que a gente leu hoje e tendo a realidade que a gente está vivendo nesses dias. A minha pergunta é: será que Nosso Senhor vai permitir que a missa volte, tendo em vista que as heresias continuam por aí? Creio que sim, né? Creio que sim. O que de fato aconteceu foi o que aconteceu sempre, né? Eu coloquei algumas citações de Jeremias no nosso grupo, né? Esse movimento de Deus com relação ao povo dele, ele é conhecido, né? Desde o Antigo Testamento, né? Se o povo se afasta dele, ele se afasta do povo, né? E ele usa, obviamente, os homens para fazer isso, né? Ele sempre age em causa segunda, né? Então, o que nós vemos hoje é que por meio das autoridades eclesiásticas, Deus se afastou completamente do povo, né? Nós não podemos mais comungar, né? Nós não podemos mais ter contato direto com a presença real. Isso significa que Deus se afastou voluntariamente de nós, né? E é claro que essas ações de Deus, elas sempre são pedagógicas, né? Obviamente, né? Deus se afastou de nós agora tão completamente como ele nunca tinha se afastado do seu povo na história do cristianismo, né? A gente tem exemplos disso no Velho Testamento. Mas na história da igreja, até agora, nunca houve isso. É a primeira vez, né, que todos os católicos do mundo... É claro que em alguns países isso acontecia, nos países comunistas, nos países islâmicos, mas no mundo inteiro isso nunca tinha acontecido, né? Então Deus se afastou de nós completamente, né? Então ele, através dos homens, ele proibiu que nós nos aproximássemos dele, né? E isso é a maior tragédia. Essas coisas, assim, é claro que essa tragédia tem várias dimensões, né? Tem a dimensão econômica, tem a dimensão do pânico coletivo, tem a dimensão
enfim, as várias dimensões que são lamentáveis do mesmo modo, tem o número de pessoas que vão morrer de fome, mas a tragédia maior, né, é esse afastamento completo de Deus do seu povo. Né? Ele nos. O que ele está dizendo para nós é o seguinte: bem, como vocês não querem a minha ajuda, como vocês não fazem mais as orações que eu ensinei a vocês, como vocês não dão glória, vocês não reconhecem a minha glória, então agora vocês vão viver sem mim. Né? Eu me lembro muito essa expressão da Nossa Senhora de La Salette. Né? Ela diz que estava segurando o braço do filho dela e que o braço estava muito pesado, que ela não estava dando mais conta de segurar. Talvez, né? Ela não deu conta de segurar e agora o braço do filho dela desceu sobre nós, né? Independente de qualquer consideração científica do vírus, independente de qualquer consideração política dos políticos, o que eles estão fazendo, o que eles não estão fazendo, aqui no Brasil, dos governadores, dos prefeitos, isso não importa no caso especial aqui, né? O que importa aqui é que Deus, por meio dos homens, nos proibiu de nos aproximarmos dele, né? Veja, esse afastamento de Deus, ele não foi repentino, né? Ele tem sido anunciado ao longo do tempo por Nossa Senhora, pela visão dos santos, pelas profecias, por exemplo, do Padre Pio, enfim, né? Pela Nossa Senhora de Akita, ele tem nos avisado, né? E outra, ele não está se afastando da igreja agora, né? Ele está se afastando da igreja há muito tempo, né? Através dos clérigos, através das mudanças todas da liturgia da igreja. E agora ele resolveu se afastar completamente, né? Não deu certo, nada deu certo, nenhum aviso deu certo. Então, ele, infelizmente, parece que desistiu de nós, né? O fato é esse. Eu não interpreto de outra forma a crise que a gente está vivendo. O quanto que ela vai durar, eu não sei. Né? O quanto que isso vai modificar o mundo, eu não sei. Né? Se isso é o fim do mundo, também não sei. Né? E se vai restar, né, alguns católicos do mundo fiéis, né? Isso deve restar em algum lugar do mundo alguns fiéis católicos que entenderão essa mensagem, né, de Deus. E essa será a igreja dele, pequenininha. Mas nós estamos vivendo dentro de um mistério de Deus. Mas esse mistério, bom, a gente está sempre vivendo no mistério de Deus. Mas esse mistério agora se tornou espesso. A gente consegue respirar ele no ar. Né? É uma coisa, uma certa expectativa. Né? É um ponto crucial. Há historiadores da igreja que dizem o seguinte, que a crise do Concílio Vaticano II foi a maior crise que a igreja já passou. Né? Outros dizem que não, que a crise ariana do século IV foi a maior crise. Bom, isso é discussão histórica, tá certo? Cada um pode tomar uma posição nessa discussão. Agora, a crise atual, independente de todo o resto, não há quem possa discordar de que esse afastamento de Deus, do mundo, de todo o mundo,
realmente não tem precedentes, né? E, portanto, as ofensas que nós fizemos ao longo das últimos anos, das últimas décadas, também não tem precedentes, né? Deus não tomaria essa atitude extrema se a situação fosse tranquila, né? Se tivesse muitos santos na terra, se tivesse o povo fiel muito. Então, assim, esse comportamento de Deus é o que mais me surpreende, é uma palavra pequena para isso, né? É o que mais é o que é mais aterrador, né? Nós estamos vivendo um período aterrador, né? De expectativas de coisas que a gente talvez nunca tenha visto, né? Então essa é a minha visão. Eu estou vivendo esses dias como dias de uma expectativa temerosa, uma expectativa que que nela não envolve nenhuma esperança humana. Não tem esperança humana mais, né? De que isso vai se resolver, enfim. Independente dessas teorias todas, de quem está por trás disso tudo, é o poder global, é o poder da China, é o poder da Rússia, é o poder não sei o quê. Quem está por trás disso é o poder de Deus. Tá certo? É o poder de Deus. Então, é simplesmente isso. Se os poderes do mundo estão agindo, é por permissão de Deus. Não há, não há nenhuma dúvida num coração que seja verdadeiramente católico, né? Assim, Deus não ia nos colocar sob o poder desses homens maus, né? Quer dizer, esses homens maus não iam ter poder sobre nós se não fosse por permissão de Deus. Portanto, o grande poder que está por trás disso tudo é Deus, né? E nós temos que ser pacientes, né? Temos que guardar sempre a esperança virtuosa, né? A esperança como virtude teologal, mas esperança humana eu tenho muito pouca, não tenho esperança mais em governantes, em clérigos, no Papa, nos padres, nos bispos, não tem mais esperança. Nós estamos agora sobre, digamos assim, o poder direto de Deus, né? Sem intermediários. É isso que eu penso. Ok? Mais alguma observação? Vamos rezar. Um santo dia para todos, uma bela Semana Santa, uma santa Semana Santa, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.